Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas, vamos às notícias. Jornal das Duas, edição com o Miguel Cordeiro. Miguel, começou a guerra dos números no que toca à adesão à greve geral de hoje. O Governo diz que o país escolheu trabalhar e que a adesão é inexpressiva. Os sindicatos falam de uma das maiores greves de sempre e apontam para um impacto em todos os setores. Posições praticamente opostas nos dois lados desta barricada. Há minutos terminou a conferência de imprensa da CGTP, com a central sindical a fazer um balanço desta greve. Tiago Oliveira fala em 3 milhões de portugueses que aderiram à greve. Estas declarações foram acompanhadas pelo repórter José Rafael Lopes, que está agora em direto, a partir da sede da CGTP. José, o secretário-geral da CGTP fala mesmo na maior greve de sempre em Portugal. CGTP, Tiago Oliveira, sublinha que a greve está a ser um sucesso e que mais de 3 milhões de pessoas aderiram. Fala então nessa maior greve de sempre e acredita que este número, os 3 milhões, pode ainda aumentar uma vez que o dia é longo e que a greve dura 24 horas. Tiago Oliveira assegura que os portugueses estão atentos ao pacote laboral e que isso explica a adesão em massa. É talvez a maior greve geral de todos os tempos. Isto tem um significado porque os trabalhadores sentem já hoje em dia as dificuldades da sua vida, as dificuldades que hoje a atual legislação laboral já lhes coloca no seu dia-a-dia. E estão atentos e percebem bem o conteúdo deste pacote laboral e o significado que o mesmo teria se alguma vez fosse implementado. O secretário-geral da CGTP, no balanço da greve geral, esta manhã, o ministro da Presidência, Leitão Amar, disse que os trabalhadores portugueses escolheram trabalhar em vez de fazer greve. A CGTP responde, fala num governo preso numa bolha. É um governo completamente alheado da realidade. É um governo que vive numa bolha própria e que não consegue perceber o alcance das suas medidas, ou nem procura perceber, porque o objetivo que o Governo está a implementar é um objetivo próprio e que vai contra os trabalhadores, vai contra mais de 5 milhões de trabalhadores. E, de facto, aquilo que está aí em curso é um verdadeiro ataque que os trabalhadores tiveram e têm profundo conhecimento desse conteúdo e por isso é que hoje construíram esta grande greve geral. Tiago Oliveira com críticas ao Governo. A pouco tempo do arranque da manifestação convocada pela CGTP, começa no Rossio, vai até São Bento e a central sindical tem altas expectativas. Vamos ter uma grande ação hoje tarde, às 14h30 no Rossio, e é um momento para trazermos para a rua aquilo pelo qual hoje estamos a lutar. E isto é de facto fundamental para dar continuidade à luta. Tiago Oliveira, ao apelar a essa presença nessa manifestação, começa por volta das 2h30 da tarde, vai terminar em São Bento. Após começar no Rossio, são esperadas milhares de pessoas nesta manifestação convocada pela CGTP devido à greve geral do dia de hoje. José Rafael Lopes em direto a partir da sede da CGTP, onde foi feito um balanço desta greve geral durante a última hora. Mas, Miguel, o Governo aponta para uma realidade oposta e diz que a maioria do país escolheu trabalhar. Essas palavras são do ministro António Leitão Amar, ministro da Presidência, que quis desvalorizar a greve e descreveu a paralisação como inexpressiva. Esta posição do Governo neste dia de greve geral acontece num dia em que se registra de facto o impactos desta greve em diferentes setores e com os sindicatos a apontarem por uma grande paralisação. Na residência oficial do Primeiro-Ministro, Leitão Amar defende que a maioria das pessoas não aderiu à greve e por isso desvalorizou a paralisação da CGTP e da UGT. O nível de adesão no conjunto do país à greve geral é inexpressivo. Em particular, no setor privado e no setor social, o nível reportado de adesão é inexpressivo. A grande maioria dos portugueses está a trabalhar. Respeitamos o direito à greve, respeitamos quem fez greve e quem está a fazer greve hoje em Portugal, mas sabemos, reconhecemos e agradecemos o facto de hoje a esmagadora maioria do país estar a trabalhar. Ainda assim, o Ministro da Presidência diz que respeita quem escolheu fazer greve e garante que o diálogo continua aberto. Ouvimos, não somos intransigentes, dialogamos e dialogaremos. Sempre foi essa a nossa atitude.
Não é por hoje a resposta do país ter sido esmagadora, de querer trabalhar e de estar a trabalhar, uns mais talvez do que é normal em teletrabalho, muitos a trabalhar em condições normais, alguns tiveram dificuldades para chegar ao trabalho por causa das faltas e das ausências das supressões nos transportes. Essas pessoas e esse país que quer trabalhar sabe que nós estamos empenhados em continuar a melhorar o país para todos. Declarações do ministro António Leitão Amaro, falou na residência oficial do primeiro-ministro e diz que não quer criar batalhas de percentagens, mas defende que o país está a trabalhar em dia de greve geral. O Partido Socialista diz que o ministro da Presidência não vive em Portugal. Estas declarações são de Eurico Brilhante Dias, é o líder parlamentar do Partido Socialista, falou no Parlamento e, para além de dizer que Leitão Amaro não vive em Portugal, quis dizer que esta greve geral é um grande êxito dos trabalhadores. A resposta dos trabalhadores ao pacote laboral é uma resposta expressiva. Esta greve geral é, a todos os títulos, um grande êxito e devemos felicitar a capacidade de mobilização e de explicação das centrais sindicais, quer da UGT, quer da CGTP. Esperamos que o Governo ouça, veja aquilo que está a acontecer em todo o país. É uma grande derrota do Governo no dia de hoje. Palavras de Eurico Brilhante Dias na Assembleia da República. E o PCP descreve esta greve geral como histórica, responsabiliza diretamente o Primeiro-Ministro pela proposta de alteração à lei laboral. Paulo Raimundo quis atacar diretamente Luís Montenegro. Vale a pena a gente situar o problema na Ministra A ou na Ministra B ou no Ministro A ou no estilo do Ministro. Isto é um problema de opção política. É um problema de opção política e é um problema de concepção e de objetivo do Governo. E, portanto, eu relembro que há bem pouco tempo o Sr. Primeiro-Ministro atravessou-se nessa discussão. Desculpe a expressão, pôs o pescoço no cepo sobre essa discussão. Este pacote laboral não é da Ministra. É da Ministra, é do Primeiro-Ministro, é do PSD, do CDS, do Chega Iniciativa Liberal. Paulo Raimundo aos jornalistas em frente ao Hospital de Santa Maria. Rui Tavares falou numa arruada ligada a esta greve geral que aconteceu esta manhã no Rossio, apelou uma maior valorização do trabalho em Portugal e disse que Portugal não pode tentar ser uma espécie de China com menos gente. O que nós temos que ter é uma economia que permita ter um trabalho mais valorizado, mais produtivo significa trabalhar menos horas para produzir mais valor e esse é o caminho para Portugal. Nós temos que perceber todos uma coisa, Portugal não vai prosperar, Portugal não vai ser um país desenvolvido, nem um país rico, como todos desejamos, com salários mais altos, tentando ser uma espécie de China com menos gente, porque há sempre quem faça trabalho mais desvalorizado, há sempre quem vá lá com salários mais baixos e ainda por cima com forças de trabalho mais populosas do que a nossa. No Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza falou também esta manhã, descreveu a greve geral como um grito de revolta dos trabalhadores. A PSP já foi obrigada a intervir para travar conflitos entre piquetes de greve e trabalhadores. Aconteceu em diferentes locais do país, com especial destaque para a zona da Grande Lisboa. A PSP teve de se dirigir a várias empresas para tentar repor a normalidade. Sérgio Soares, subintendente da PSP, falou com a Rádio Observador sobre este assunto e explicou que estas situações foram todas resolvidas através do diálogo, sem causar qualquer tipo de incidentes. Logo durante o final da noite de ontem em Braga, uma situação em que houve um piquete de greve que tentou impedir o acesso de trabalhadores a instalações de uma empresa. Tivemos também aqui na zona de Lisboa, durante a madrugada, junto a instalações, por exemplo, do CTT, também nas instalações da Rodoviária Nacional, da Carris, na zona de Alverca, nas instalações do Pingo Doce, em que alguns piquetes de greve tentaram impedir a entrada de trabalhadores. Praticamente tudo resolvido à base do diálogo, mas houve um local em que não foi bem assim, no Porto, na sede da CP. Também na zona do Porto, nomeadamente, houve uma situação em que a Polícia de Segurança Pública foi acionada para regularizar a normal entrada e saída de viaturas e aí houve necessidade de uma intervenção. Os grevistas foram retirados pela Polícia de Segurança Pública e, passado alguns instantes, depois dos mesmos serem retiradas, foi novamente feito o acesso e a saída dessas instalações sem qualquer incidente grave a reportar.
Sérgio Soares, subintendente da PSP, falou na última hora com a Rádio Observador. Miguel Cordeiro com o Jornal das Duas.